Agora começando uma nova proposta com a técnica de falsa aquarela. Para a técnica de falsa aquarela, eu já tenho aqui um desenho de uma casa container da fachada. Eu já separo os meus lápis aquareláveis, tá? E eu sempre separo por cores. Então, eu separo os meus tons de verde, eu separo os tons de marrom, separo os tons de cinza para as sombras e separo os outros tons que eu vou querer compor aqui o meu desenho. Para essa proposta, a minha aquarela, no caso, a minha casa, tá? Eu vou tentar ver se eu faço de uma cor bem chamativa, bem inusitada. Vou querer usar um lilás e um verde água. Para isso, eu vou ver se essa proposta, se ela combina. Vou querer fazer uma proposta mais moderna. Tenho sempre aqui a minha folha de teste, tá? Então, eu vou primeiro molhar e vou ver se essa combinação vai ficar legal. Limpo o meu pincel. Depois, eu vou para minha outra cor e vou ver se essas duas cores vai dar uma combinação bacana, tá? Já imaginava mais ou menos que ia dar uma combinação bacana. Então, agora a gente parte para a pintura em si. Começando primeiro por uma cor. Com a mão bem firme, tá? Vou querer que essa parte aqui fique nessa tonalidade, que é esse verde água, bem escuro, bem forte. Lembrando que esse papel aqui, ele tem que ser um papel um pouco mais robusto para fazer a falsa aquarela. Não pode ser um papel abaixo de 220, tá? No caso aqui, eu tô usando de 300 gramas. Enquanto a aquarela tá bem molhada, ela não marca, tá? Depois ela começa a marcar já. E a gente ainda vai dar um acabamento melhor aqui, fazendo os frisos, tá? Que são aquelas marcas típicas que o container tem. Aqui eu deixei um pouquinho mais escuro, mas a gente vai acertando a cor, tá? Trabalhem sempre com o pincel não muito largo, para dar precisão no seu traço. Essa parte aqui, não pode ficar passando muitas vezes, senão ela começa a tirar a tinta em vez de colocar. Agora, limpa bem o pincel e vamos para essa parte aqui.
Vou ter que deitar aqui, porque eu sou canhota, senão vai manchar minha folha, tá? Os frisos, gente, a gente pode fazer com o lápis, em vez de ser com o pincel, tá? Não precisa, porque senão a gente não vai ter muita precisão pra fazer. Tá. Ó, se você dá uma borradinha, você consegue apagar. Lembrando que quando ela secar, ela ainda vai dar uma subida na cor, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais clara. Bom, feitas as duas fachadas, agora eu tenho que, aqui ainda tá molhado, eu tenho que passar por uma parte do desenho, tá? Pra não esbarrar aqui ainda na parte molhada, pra não borrar, eu vou fazer esta parte aqui que é de vegetação, tá? Então, da mesma forma, eu passei mais uma mão, tá? Uma demão em cada, pra sair as manchas, e pra cor também ficar um pouquinho mais ressaltada. Então, agora, eu vou fazer um pouquinho da vegetação. A vegetação é sempre mais simples de fazer com essa técnica, porque essa técnica, ela é muito boa para fazer mesclado, para fazer o borrado. Então, a gente já vai fazendo. Lembrando que depois a gente ainda vai passar o nanquim em tudo. E a gente ainda tem como fazer o acabamento com o próprio lápis mesmo, tá? Quem não tem a mão bem firme para fazer essa parte aqui com o pincel, pode fazer com o próprio lápis de cor aquarelado, no mesmo tom. Feita aqui a vegetação, eu fiz uma parte aqui bem clarinha, tá? Pra dar uma luminosidade. E a gente vai passar agora pra parte de madeiras, tá? Porque aqui já tá bem sequinho. Então, eu vou querer dar fazer uma parte aqui que imita madeira. Vou testar aqui as cores que eu quero. Esse é um marrom bem avermelhado. Eu acho que eu vou ficar com esse marrom aqui, tá? Então, eu vou passar este marrom aqui, nesta parte aqui, que vai ficar como se fosse meu deck.
uma madeira mais escura, ok? E a gente depois vai dar esse acabamento aqui com o nosso nanquim. E eu vou optar por uma madeira mais avermelhada para fazer esta parte aqui, tá? Meu degrau aqui eu também vou fazer da mesma madeira, pá. E esperem secar. Lembrando que a gente ainda vai fazer os cantinhos aqui, tá? Pra dar um acabamento melhorzinho.
Quem não conseguir fazer no pincel, pode fazer depois com o lápis mesmo. Aqui eu acho que ficou muito escuro, vamos dar uma clareada aqui. E sempre esperando secar entre uma demão e outra, tá? Senão as tintas se espalham muito. Bom, gente, a gente tá finalizando a parte que é só de aquarela, tá? Então, eu já fiz toda a parte de vegetação, de fachada, aqui de madeira. O que que falta a gente fazer? Alguns detalhezinhos, tá? Por exemplo, em marrom, a gente vai fazer o caulezinho aqui da nossa árvore. Isso também pode ser feito de lápis de cor, tá? Com o próprio lápis. Quem não tiver a mão bem firme para fazer com o pincel, pode ser feito depois bem suavemente com o lápis, certo? A gente vai passar um cinza bem clarinho para fazer os vidros das nossas janelas. Eu não coloquei a persiana, porque a persiana a gente vai fazer muito escuro. Aqui, gente, é só uma manchadinha que a gente dá no nosso vidro, tá? E a persiana eu deixo para fazer no nanquim. Então, para finalizar, a gente faz os vidros. Ele fica um cinza só, muito leve. A gente pode só fazer alguns risquinhos assim. Deixar essa parte de cima aqui um pouquinho mais escura, tá? Sempre porque a parte de cima é onde incide menos luz, né? Essa parte aqui, ó, onde fica o telhado, fica geralmente mais escuro. E pra finalizar, aí a gente vai fazer o céu bem simples, né? Só pra não ficar uma coisa muito solta, já que a gente fez aqui, né? A gente pode, inclusive, molhar o papel antes e aplicar uma representação de céu, tá? Fazendo só algumas manchinhas, não precisa fazer nele todo, vamos fazer aqui só no entorno mesmo da casa, um céu bem aguadinho.
Não precisa mais que isso, tá? O céu aqui é um elemento só para complementar, então a gente não precisa preencher a folha toda. Basta fazer aqui só para emoldurar, tá? Uma outra coisa também que nós precisamos fazer, mas isso também pode ser feito no final com lápis de cor, se vocês não têm a mão ou um pincel fininho o suficiente. Aqui nessa parte de baixo da casa é uma sombra, tá? É uma parte elevada da casa que é uma sombra, então aqui ela tem que ser escura. Então, aqui ela tem que ir um cinza, tá? E eu vou mostrar pra vocês, a gente tem que ir fazendo sombras também, pra ficar uma composição bem legal. Ainda vou dar uma retocada aqui com lápis mesmo, tá? Não vou usar o pincel não, que é pra dar uma firmeza maior. Toda essa parte aqui é uma parte elevada e aqui embaixo fica escuro. Então, a gente tem que colocar um cinza aqui, até mais escuro que esse. Pode ser feito com lápis. Ok? Deixa secar mais um pouquinho aqui para passar mais. E eu vou fazer o meu acabamento, secar bem, eu vou usar as minhas duas cores, né, apontar ela melhor e fazer toda aquela parte trabalhada de textura com o lápis, não vou usar o pincel. Agora, turma, nós vamos assim para uma finalização do desenho que é muito importante. O que que eu fiz? A gente vai fazer o acabamento, e o acabamento é num truque que eu costumo fazer, que é o seguinte: eu fiz toda a textura da minha falsa aquarela, apontei os meus lápis e fiz toda a textura aqui, que é aquela textura que o container tem, tá? Eu passei aqui, fiz alguns detalhes de madeira, tá? Com o lápis, tá? Fiz os detalhes aqui, olha, de um telhadinho também com o lápis. E o que que vocês vão fazer? Vocês vão ter por perto o paninho, o pincel limpo e a água. E vocês vão fazer o seguinte: vocês vão mesclar, tá? Com o pincel úmido, não molhado, vão fazer isso, ó. Bater aqui. Hora que o pincel estiver sem água, vocês vão esfumar. Tira o excesso e vão fazer isso, vão passar aonde vocês passaram o lápis. O intuito aqui, como esse tipo de textura é muito difícil fazer no pincel, vocês vão fazer esse tipo de acabamento assim, é um truque que eu faço quando eu quero fazer uma textura que é muito difícil fazer com o pincel, mas eu também não quero perder a técnica da falsa aquarela. Então, isso daqui serve para dar aquela esfumada, tá? Então, vocês vão pegar aqui e fazer esse sombreamento. É um tiquinho só de água que vocês passam. Exatamente aonde vocês passaram o lápis. Por quê? Vocês vão ter aqui uma sobra de pigmento. E vão fazer a mesma coisa, ó. Não peguem o pincel grosso, peguem o pincel
com a ponta redonda ou um pincel fininho. Isso é porque nós estamos trabalhando com o tema container, tá? Então, o container, ele tem essa característica de ter essa ondulação. Então, pra gente representar aqui. Limpa sempre bem entre uma cor e outra, tá? Agora, vamos aqui pro nosso rostinho. Bem delicado, tá? Gente, é por isso que a falsa aquarela, qualquer coisa com técnica molhada, tem que ser um papel robusto. Aqui eu tô usando o de 300. Vocês vão manter a técnica da falsa aquarela, mas vão dar um acabamento um pouco mais refinado. Aqui a gente pode até depois trabalhar um pouquinho mais. E esperar secar bem, para depois vir com o nanquim, tá certo? Então, aqui a gente praticamente agora finalizou a parte toda que a gente trabalhou com lápis aquarelável.